Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, irmãos de comunidade. Eu sou o Gianluca, participo do grupo de jovens Anjo Guardião, minha segunda família, e que eu tenho muitos amigos e tudo mais. Participo de outras pastorais também, da paróquia. E é uma alegria imensa estar aqui, fazendo esse vídeo. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre São José. E eu queria começar com uma passagem do Evangelho de Mateus 1, 20 a 21, que nos introduz nesse tema, Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, eu vim falar um pouco sobre São José, que é conhecido como São José Operário. Ele que foi carpinteiro, marceneiro, um artesão, aquele que fazia uma arte, ele fazia um pouco de tudo. E ele também que é conhecido como padroeiro dos trabalhadores e terror dos demônios. Nossa, terror dos demônios. A gente celebra a solenidade dele dia 19 de março, que foi esta quinta-feira que nós passamos agora. E é uma alegria celebrar dentro da quaresma, porque a quaresma ela é o tempo da fé nas provações. E São José, ele é para nós um grande mestre espiritual para vivermos bem esse momento, que em preparação à Santa Páscoa. Pois ele foi um homem com uma fé inabalável. Ele foi guardião de duas pessoas, das duas pessoas mais importantes da humanidade. Foi guardião dessa igreja nascente. Então ele foi dado por Deus um poder espiritual para ele ser esse guardião. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele recorda no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, um livro muito bom, ao qual eu recomendo demais, que Jesus ele deu maior glória a Deus, sendo submisso a Nossa Senhora e a São José durante seus 30 anos de vida escondida em Nazaré, do que durante todo o resto da sua vida pública, onde ele realizou tantos milagres e tantas coisas. Então, o fato de Jesus ser submisso a Nossa Senhora e a São José, ele estava dando mais glória a Deus do que todo outro período de sua vida. E foi São José que ensinou a Jesus que o trabalho também deve ser um caminho para a santidade, para a nossa santidade. Imagina a cena, o próprio Deus ajudando seu pai adotivo a moldar cadeiras, mesas, portas, entre outras coisas. Sim, o menino Jesus, ele lá moldando tudo isso, ele ficava pensando, eu acho, como ele trabalharia para modelar os nossos corações. Então, é muito bonito a gente imaginar essa cena. E então José, pai adotivo de Jesus e esposo da Virgem Maria. Ele é aquele
que maior pode nos ensinar essa verdadeira devoção a Nossa Senhora. Ele foi o maior dos devotos a ela, tirando Jesus, né? Tirando Jesus, depois de Jesus, foi ele quem mais a amou, sem temor, sem reservas, por causa de Deus, com certeza. E a Sagrada Família nos ensina qual é a essência da família, que não é uma atração sexual, mas sim uma doação mútua, uma aliança de amor. E São José ele não tinha identidade própria. Ele vivia para Jesus e para Maria. São José foi uma escola, ele é uma escola que nos ensina que nós não somos para nós mesmos aqui na Terra. Que nós vivemos para Maria, nós somos para Maria, porque nós sendo para Maria, nós estamos sendo totalmente para Jesus, porque ela é totalmente para Jesus. E servindo a Maria, a gente serve a Jesus. E, consequentemente, aquele que mais importa, que é Deus. Jesus é Deus. Né? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. E São José, ele já era casado com Maria. Ele só não morava junto com ela. Portanto, ninguém estranhou a gravidez de Maria, porque eles poderiam ter relação sexual, mas eles tinham um voto de castidade. Tanto é que o anjo, quando anuncia a Maria, né, a vinda do Messias através dela, ela pergunta, mas como isso se dará? Porque ela tinha esse voto de castidade para com José. Eles eram puros. E São José ele não duvidou dessa pureza de Maria. Ele conhecia a grandeza da alma de Nossa Senhora. E principalmente por ser um homem justo. Porque quando nós somos justos e nós não temos evidências, isso tudo suspende o nosso juízo. Ou seja, nós não julgamos. Justo é aquele que, quando não tem evidências, suspende o juízo, não julga. E nós podemos comparar São José com Abraão, porque ele veio dessa linhagem, né? Dessa genealogia. Porque Abraão ele foi testado tendo que entregar o filho, né, único, primogênito dele, a Deus. E então, José ele foi testado, né, tendo que receber um filho. Então Abraão foi testado tendo que entregar o seu filho e José tendo que receber um filho. E mesmo ele sendo deixado no escuro, mesmo Maria não explicando como que a gravidez tinha acontecido. E devido à sua profunda humildade, tomando a cruz sobre si, ao deixar Maria, ele toma essa cruz, essa responsabilidade, porque ao invés de Maria ser difamada, ele seria julgado por ser um homem que engravidou uma mulher e depois a abandonou. Ou seja, um irresponsável. E José, assim, o silêncio de Maria é muito conhecido, né? Muito propagado. Mas também São José teve uma vida silenciosa. Tanto é que não há na Bíblia
falas, né, de São José. Não tem aquela parte. E José disse, dois pontos. Abre aspas. Então José ele teve essa vida escondida aos olhos dos homens. Virtude essa que Maria também teve, muito. Então, escondida aos olhos dos homens, mas que resplandece diante de Deus. E a devoção a São José vem de uns 500 anos para cá. Ele morreu antes de Jesus iniciar sua vida pública, né? E depois parece que ele quis desaparecer. Claro, ele já estava morto, né? Mas Deus quis que ele desaparecesse para que aparecesse a paternidade de Deus. Deus que entregou seu próprio filho, seu filho único, para a nossa salvação. Então José, ele sumiu durante muitos anos. E agora, de 500 anos para cá, que vem essa devoção. Então, esse silêncio, né, de José. E pode ser que no começo ele tenha pensado que ele tinha sido deixado de lado desse mistério divino. Mas mesmo assim ele não quis intervir nesse mistério. Mas aí o anjo, em sonho, acalma o coração dele, dizendo que ele estava nesse plano de Deus. Porque ele que, na época, quem dava o nome à criança era o próprio pai. Então o anjo fala que, né, que Nossa Senhora ia gerar um filho que ele daria o nome de Jesus. Portanto, Deus deu a José esse papel de pai adotivo de Jesus. E nós também somos chamados por Deus para uma obra. Ele tem um plano para a nossa vida. Nós temos a vocação de levar Jesus ao mundo. E São José, ele sabia, ele tinha essa noção que ele era o menos importante dos três, o menos importante da Sagrada Família. E ele não se sente injustiçado por isso. Pelo contrário. Jesus mesmo ensina aos apóstolos que se alguém de vós quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. E São José, ele foi essa pessoa. Ele foi esse último que, né, serviu. Só pensou em servir. E quando eu falei de Abraão, né, vem a genealogia e parece que tem uma quebra. Porque biologicamente, né, de Abraão gerou tal pessoa gerou tal pessoa. Jacó gerou José, esposo de Nossa Senhora. E José ele não gerou biologicamente, ou seja, fisicamente, a Jesus. E então José, ele é aquele que entende realmente o que é ser filho de Abraão, o que é ter essa fé em Deus, essa fé em Jesus, essa fé no invisível. E tanto é que tem algumas imagens de São José que mostram ele dormindo, né? Não sei se vocês já viram, mas e não é só porque ele recebeu em sonho o anjo que o acalmou, mas sim também porque ele viveu aqui na terra os sonhos de Deus. Então ele é um grande exemplo para nós, um grande exemplo. E de Jesus, muito depois de Jesus vem Nossa Senhora, vem a Virgem Maria. E muito depois dela vem São José. Então depois dessas duas pessoas,
São José, ele é o maior de todos os santos da Igreja Católica. E porque quanto maior o nosso contato com Jesus, maior a nossa santidade. E José teve muito contato com Jesus. E eu gostaria de fazer uma oração com vocês, né? Uma oração que consta no site da Canção Nova. Todas essas informações que eu disse, né? Eu retirei de sites católicos confiáveis, né? E tem uma oração muito bonita que diz: São José, alegres louvamos teu exemplo de doação paternal ao nosso amado Jesus. Homem da obediência e do silêncio, ensinai-nos por teu exemplo a colocar-nos nossa confiança nas mãos do Pai Celestial. Não nos desamparai nas quedas, e assim como não deixastes Jesus abandonado, caminhai conosco. Intercedendo a Deus por nós. Nas angústias, ouvi-nos. Nos perigos, defendei-nos. Na dor, fortificai-nos. Na tristeza, dai-nos esperança. Nas tempestades, acalmai-nos. Castíssimo São José, ensinai-nos a zelar pela nossa família com amor constante e cuidado diário. Livrai-nos, nossas famílias, dos perigos espirituais e temporais. E acompanhai-nos com vossa constante proteção. Amém. E eu queria finalizar esse vídeo colocando uma música que chama Valei-me São José, que é do Emanuel Estênio e do Dunga. Que você possa escutar o que a música diz, rezar com essa música e refletir sobre essa importância desse santo que tanto roga por nós. Eu queria ser como São José, que ao ouvir a voz de Deus, sofrendo obedeceu. Foi fiel e grande exemplo de entrega a Deus. Despojou-se de sua vida, trabalhou e amou por Deus. Santo homem de Deus, quero ser santo assim, não temer nem lamentar o que ficou pra trás. Na justiça quero andar e ser puro no amar, estar pronto pra partir e o menino Deus salvar. Juntos a São José, roga por mim. Valei-me São José. Esse braço pra ele, cante e diga: a São José, roga por mim. Valei-me São José. Santo homem de Deus, quero ser santo assim, não temer nem lamentar o que ficou pra trás. Na justiça quero andar e ser puro no amar, estar pronto pra partir e o menino Deus salvar. A São José, roga por mim. Valei-me
Santo é o que eu quero ser, quero sempre obedecer, nada reter, amar sem reserva. Você, a São José. Força. Valei-me, São José. Mais uma vez, força. A São José, roga por mim. Valei-me, São José. Diga, a São José. São José, roga por mim. Valei-me, São José. São José. A São José, roga por mim. Valei-me, São José. Viva São José! Viva!